Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz? Espero que sim, né? Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril. E a gente tá aqui na obra, né? Veio trabalhar aqui. Mas o dono da casa não se encontra. Eu tô aqui deitado na rede dele, esperando ele chegar. Mas até agora não chegou. E a gente vai embora, né? Mas aproveitando que estou aqui só, vamos fazer um pequeno vídeo aí sobre as leis do nosso Pai, né? Porque há quem diga que o Messias aboliu a lei. Aboliu a lei e hoje a gente não precisa mais cumprir a lei. Porque o Messias cumpriu toda a lei e, por consequência, aboliu a lei. Só que não é assim. A Escritura ensina que o Pai colocaria as suas leis dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, né? Metaforicamente falando. Porque é como a representação da arca. As leis foram colocadas dentro da arca para representar o nosso corpo, entendeu? Então, dentro de nós, o Pai colocaria a lei, assim como colocou dentro da arca. Mas as pessoas não entendem essas coisas. Então, quando as pessoas leem lá Mateus a respeito do Shabat, que os discípulos estavam fazendo uma pequena colheita para se alimentar e o Messias não repreende eles, pelo contrário, estimula eles a colherem, comerem. Então as pessoas dizem que o Messias não seguia as leis de Moisés. Primeiro, que a lei não é de Moisés. O Shabat está dentro dos 10 mandamentos do Pai. E os estatutos especificam essa lei, entendeu? E especifica também o que acontece com os transgressores da lei. Não é isso? Então, quando os fariseus chegam e vê os discípulos colhendo espigas para comer, eles ficam indignados, porque o rabi, o mestre deles, não o repreende. Então o Messias, sábio e conhecedor da Escritura, porque o Messias usava toda a Escritura para ensinar, mas tem os nécios que só usam aquilo que convém, né? Mas o mestre, ele usava toda a Escritura para ensinar. Ele faz uma indagação: não vistes o que Davi fez quando entrou no santuário do Pai e comeu os pães que era proibido a outras pessoas comer, apenas os sacerdotes levitas? Não é isso? Mas todavia Davi ficou sem culpa, sem pecado. Por quê? Porque aquele que estava com Davi o permitiu. Por quê? Porque é senhor do sábado, era senhor do templo, era senhor das leis, era maior do que o templo. Entendeu? É como nos dias de hoje, é como se um juiz, alguém cometesse um crime e o juiz vê e tem misericórdia porque vê que uma pessoa humilde, realmente estava em momentos difíceis, e o juiz passa o pano e absorve a pessoa. Consegue entender? Porque ele é juiz, ele é autoridade sobre a lei. A mesma coisa era aquele que estava com Davi, que era o próprio Messias. Consegue entender? Aquele anjo do Senhor que estava com Davi era o Messias. E ele, sendo maior do que a lei, maior do que o templo, passou pano para Davi, ou seja, perdoou a transgressão daquele homem. E foi a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Entendeu?
os discípulos mortos de fome queriam comer, né? Então começaram a colher espigas e comer. Então os fariseus, que não entendem o sentido da lei e não entendem o sentido de misericórdia, quero, e não sacrifício, eles preferem que as pessoas morram de fome do que transgredir a lei. Consegue entender? Por isso que o Messias disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi feito para dar descanso ao homem. Entendeu? Não é para punir o homem, mas sim para dar descanso. Porque 6 dias trabalharás para ti, né? Mas um dia é para descanso e para a honra e glória do Pai. Para santificar o dia do Pai. E fazer a obra do Pai, que é descansar e ajudar o necessitado. Consegue entender? Por isso que está escrito aí, colocarei as minhas leis dentro do vosso coração. Ou seja, o verdadeiro entendimento, o verdadeiro sentido das leis. Entendeu? O verdadeiro sentido do Shabat. O Shabat foi feito para o homem. Mas o que é o Shabat? Shabat é um dia de descanso. Entendeu? Mas no caso dos discípulos, eles estavam com fome. Então o Shabat tinha que servir o homem que estava com fome. Misericórdia, entendeu? Só que os fariseus, eles não entendiam essas coisas. Tinha que ser cumprido à risca, só que eles não cumpriam. Consegue entender? Então o Messias disse, está aqui, quem é maior do que Davi, quem é maior do que o templo, quem é maior do que a lei. Por quê? Porque ele é o juiz. Ele pode absorver e pode condenar. E naquele dia ele estava absorvendo aqueles homens. Entendeu? Ele estava dando descanso àqueles homens. Vocês querem comer? Então comam, ficam fartos, se alimentem e descansem. Consegue entender? Porque ele agiu de misericórdia. Ele agiu de misericórdia. Mas também poderia ter agido assim, não comam. Jejuem. Ele poderia ter sido rigoroso, né? Não é para comer, não é para colher. Vamos jejuar. Já é um dia de descanso, então vamos dar descanso ao corpo, vamos dar descanso ao intestino. Mas não, ele preferiu ter misericórdia. Já os fariseus, eles não têm misericórdia. Entendeu? Eles matam os inocentes. O inocente, por ter fome e colher uma espiga no Shabat, era digno de morte. Entendeu? Mas por que eles matavam? Porque eles não tinham misericórdia. Consegue entender? Mas isso nos dá cabimento e autoridade para transgredir o Shabat? Transgredir as leis do Pai? Não nos dá, meus irmãos. Pelo contrário. Quando o Pai fala assim, eu colocarei as minhas leis dentro do vosso coração, dentro do vosso entendimento, é justamente para isso. É para que a gente possa compreender e entender o que de fato é a lei, o que de fato a lei nos ensina. Entendeu? Não é você pegar e transgredir a lei. Porque quando você fala assim, o Messias já cumpriu toda a lei, não é necessário que hoje a gente cumpra. Você está transgredindo a lei. Não foi isso que o Messias ensinou. O Messias ele veio nos ensinar o verdadeiro sentido das leis. Não nos fazer transgredir. Então o Shabat é para ser cumprido? Lógico, é uma lei. Ele não aboliu as leis. E tem outros que dizem, então ele resumiu a lei em 2 mandamentos só, amar o Pai e amar o próximo como a nós mesmos. Não. Ele não resumiu, ele apenas especificou o que significa os mandamentos. É amar o Pai sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ele especificou, ele não resumiu, ele não aboliu os outros 8 mandamentos. Ele especificou, ou seja, o sábado, o Shabat, é para servir ao homem, para que o homem possa descansar no Shabat. Consegue entender?
Não é para chegar no Shabat, eu não quero nem saber do Shabat, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, esse negócio do pai aí, isso é bobeira, eu não quero saber não. Você é o desobediente. Mas aquele que diz assim, o Shabat do pai, como está escrito, é delícia. A lei do pai é uma delícia para me servir, para trazer vida ao meu corpo, para trazer saúde ao meu corpo. Esses são bem-aventurados, porque compreende o verdadeiro sentido do Shabat. Entendeu? O Messias estava cumprindo o Shabat perfeitamente. Ele estava dando permissão àquelas pessoas para se alimentarem, para descansarem. Porque imagina você cansado, com sede, caminhando e ver um alimento ali e talvez já tivesse assim há 4, 5 dias ou mais jejuando. O Messias diz, vamos descansar, vamos comer um pouco e vamos ficar de bobeira aqui debaixo de uma árvore, igual eu estou aqui, ó. Ele não deu permissão para eles transgredir o Shabat, pelo contrário, ele cumpriu o Shabat, dando descanso aos seus. Consegue entender? Mas há quem não entende essas coisas, aí vem colocar palavras na boca do Messias, dizer que o Messias não cumpria as leis de Moisés, que o Messias aboliu a lei, que o Messias resumiu todos os mandamentos em 2 mandamentos. Balela, meus irmãos, isso é heresia. Essas pessoas não respeitam nada, elas não têm temor ao Criador. Naquele dia foi permitido os discípulos se alimentar no Shabat. Lá no passado foi permitido Davi comer os pães asmos que só os sacerdotes levitas podiam comer. Por quê? Porque o Senhor do sábado autorizou. Entendeu? Deu permissão para os discípulos. Permitiu a Davi. Por isso Davi ficou sem culpa. Entendeu? Mas se ele não tivesse gostado, ele tinha falado para o sacerdote, Davi aí é um transgressor da minha lei e é digno de morte. Mas não, o Messias agiu de misericórdia, porque Davi estava servindo o Criador e os seus soldados estavam mortos de fome, assim como ele também. Entendeu? E ele era o ungido rei. Entendeu? O pai já tinha ungido ele como rei, para ser o rei das tribos de Israel. Então o pai permitiu. Consegue entender? Ou seja, não sentenciou Davi, pelo contrário, ele absorveu. Assim como o Messias, Senhor do sábado, que é maior do que o sábado, é maior do que o templo, absorveu os discípulos. Por isso que em outra parábola ele fala assim, pode os convidados jejuar? Não precisa jejuar, mas quando se for, então jejuarão, porque não terá mais um mestre ali presente para absorvê-los, né? E assumir toda a responsabilidade. Mas se hoje você tem culhão para desobedecer o Shabat, desobedecer as leis do Pai, então desobedeça. Se está sujo, suje-se mais ainda. Mas se você é obediente e quer continuar obedecendo as leis e os mandamentos, continue obedecendo. Mas saiba que as leis é para a vida do homem, assim como o Shabat é para descanso do homem. Eu estou aqui, vim trabalhar. Mas estou dentro de uma rede aqui, por quê? Porque o dono da casa não está. Então eu vou pegar meu carrinho e vou me embora. Mas quarta-feira é Shabat, é o meu aniversário e a gente vai estar descansando para a honra e glória do Pai. E vamos cumprir o mandamento do Pai até o último dia de nossas vidas. Entendeu? Porque quando a gente não tem conhecimento e é ignorante, o Pai não vê isso como um pecado, como uma transgressão. Mas a partir do momento que você toma conhecimento das leis do Pai para o santificar a sua vida em obediência aos mandamentos, em obediência ao Criador, você peca.
Entendeu? E ainda fica colocando palavras na boca do Messias. Entendeu? O Messias ali estava querendo dizer assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. O mesmo Senhor que estava lá com Davi, ó, sou eu. Davi não disse que ele tinha visto o Senhor e o Senhor tinha falado com ele que ele chamava o Senhor dele de Senhor, que era o Messias. Pois foi esse mesmo que absolveu Davi quando ele transgrediu o mandamento do Pai. Porque o Messias é a graça do Pai. O Messias, ele perdoa aqueles que transgridem a lei do Pai. Mas você tem que estar com ele, né? Se você não está com ele, você está transgredindo. Consegue entender? O rei Davi estava com o Messias a todo tempo. E os discípulos também estavam com o Messias pessoalmente a todo tempo. Então ele sendo o Senhor da lei, ou seja, está acima da lei, ele é juiz. Então ele pode condenar por transgredir a lei e pode absolver. Misericórdia quero. Quem foi que ensinou isso? Foi o próprio Messias lá a eles no passado. Mas eles nunca entenderam, nunca compreenderam. Mas hoje o Pai está trazendo para nós o verdadeiro sentido da lei, que é descanso. É descansar e dar descanso aos seus. Consegue entender? Porque a gente já tem 6 dias para nós. Para a gente ganhar dinheiro, para a gente fazer nossos negócios, para a gente correr atrás das nossas coisas materiais. Mas um dia é para descansar. É lei, é mandamento. Entendeu? E hoje a gente tem que entender o verdadeiro sentido dessas leis. É amar ao próximo, é amar o Pai sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o Shabat está aí para isso. Para a gente honrar o nosso próximo como a gente nos honra e como a gente honra o nosso Pai. Mas se você acha que tem peito de aço e é o Superman e pode transgredir a lei porque você se acha maior do que o Messias, então fique ao seu critério. Se você é senhor da lei, assim como o Messias é, então fique à vontade. Mas depois não diga que não foram avisados, né? Não pode dizer que não foram avisados, porque foram. E estão sendo avisados novamente. Porque quando vocês lêem o primeiro mandamento, é um mandamento. Quando lê o segundo mandamento, é um mandamento, é lei. Mas quando lê a lei do Shabat, é incrível. É incrível que essas pessoas têm essa facilidade, essa capacidade de não entender as coisas. Pois é, e é como o Romilson ensina, né? Que o número 5 é a graça do Pai. E justamente, dia 5 agora é um dia de Páscoa, é um dia de libertação, é um dia de tirar o cativo, o cativeiro. Consegue entender? E isso aí, de você transgredir o Shabat, é um cativeiro e é ser escravo do pecado. Porque enquanto não entende o que é a lei, continua em desobediência e continua em pecado. Porque feliz é aquele que diz assim, o Shabat para mim é uma delícia. É agradável honrar o Shabat do Pai. Porque é isso que o Pai quer ouvir de nossas bocas. Que o Shabat para nós é maravilhoso. É dia de alegria, é dia de descanso, é dia de festa. Entendeu? É dia de se alegrar com os irmãos, é dia de união, é dia de contar as maravilhas, contar os feitos que o Pai faz com nós. Enquanto a gente descansa, entendeu? Das nossas obrigações, ó. Isso aqui é uma obrigação, ó. Consegue entender? Isso aqui é uma obrigação. Eu tratei com uma pessoa para trabalhar, então eu sou obrigado a vir trabalhar. E eu não vou trabalhar hoje porque ele não está em casa, então eu vou para casa fazer outras tarefas. Mas o Shabat é precioso, é o dia que eu
descanso no Pai, é o dia que eu fico com a minha família, é o dia que eu vou levar a verdade para alguém. Não que a gente não faça isso nos outros dias, mas a gente dedica o dia para isso, para descansar no Pai, para levar a verdade do Pai, para alimentar alguém, para, sabe, cumprir de fato a lei. Porque a lei é vida para nós, é vida para a nossa vida. É assim que o Pai nos abençoa, é assim que o Pai nos traz compreensão, é assim que o Pai nos traz toda a saúde possível. E por fim nos dará a vida eterna. Por quê? Porque cumprimos a sua lei, os seus mandamentos e seus estatutos. É como o Messias disse para o jovem rico lá, ó, quer dar a vida? Então cumpre os mandamentos. Ele não falou assim, cumpre um mandamento ou 2 mandamentos. Ele disse, cumpre os mandamentos. Mas vocês que querem ensinar a injustiça, então continuem ensinando injustiça. Mas os que resplandecerão sobre a alva, né, serão os justos e os que ensinam a justiça. E o que é a justiça? É a lei. Mas as pessoas estão ensinando hoje a transgredir a lei. Mas não cumprem nada, meus irmãos. Nada, nada, nada com nada. E é isso aí, deixa eu me preparar para ir para casa, ligar o poçante ali, pé na estrada. É isso aí, fiquem na paz e na quarta-feira a gente vai estar fazendo mais um pequeno vídeo aí, né? E desejo uma boa Páscoa a todos aí. Fiquem na paz.